Olá, eu me chamo Diego Moraes e nesse vídeo a gente vai abordar o segundo capítulo do livro Saber dos Antigos, de Giovanni Reale. Bem, como feito no primeiro vídeo, a gente vai analisar um resumo e através das ideias do resumo a gente vai condensar tudo que tem no capítulo específico desse maravilhoso livro Saber dos Antigos, que tem o esquema de fazer o seguinte: pegar uma ideologia, que é uma doença, uma falha da sociedade moderna, mostrar a sua refutação lógica e depois mostrar ela, apresentar primeiramente, mostrar a sua refutação lógica e depois disso apresentar uma solução clássica dos gregos, como Aristóteles, Platão e Sócrates. Então, até esse formato de refutação e de amostra de uma sugestão sobre como a gente pode lidar com esses problemas modernos é uma dialética clássica, né? É um movimento onde se encontram as ideias na contraposição delas, e aí sim você tem sua síntese condensada da verdade absoluta, ou seja, aquela verdade que é identificável através da lógica. Então vamos lá. Resumo do capítulo 2. Ideologismo e esquecimento do verdadeiro. A sabedoria antiga e a verdade como o que não está oculto. O capítulo inicia com a abordagem do que é ideologia. Nesse sentido, é descrito através da ideia marxista de que as ideias não explicam a praxis, mas a praxis é que explica as ideias. Portanto, entende-se que a organização intelectual das ideias, sob a visão marxista, advém da expressão antecedente da praxis. Logo, a verdade deixa de ser, no sentido clássico, a adequação do intelecto à realidade, para ser a adequação da realidade ao intelecto. Bem, na visão marxista, o que é que acontece? Ele entende que, através do materialismo histórico, que é o seu pensamento mais proeminente, digamos assim, ele entende que a realidade sintetiza tudo aquilo que a gente consegue abstrair através das ideias. Ou seja, o material está sujeito às nossas ideias. Logo, aquilo que a gente pensa, as ideologias, no caso, elas não são autoexcludentes, pois não existe uma verdade absoluta, e sim formas de ver o mundo diferente e aplicar essas ideias à própria praxis, ao próprio mundo material. E por que isso está errado, definitivamente, nesse primeiro capítulo? Porque a realidade, ela não se condiciona à sua vontade. Então, vamos pegar um exemplo simples. Se uma pessoa que é um perna de pau quer jogar bola e quer ser um grande jogador de futebol, por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, a realidade vai se impor. E a realidade vai mostrar que ele não tem aquela vocação adequada para fazer aquele tipo de exercício, para fazer aquele tipo de atividade física. Logo, aceitar a realidade como parâmetro da verdade absoluta é simplesmente fazer com que as coisas sejam do jeito que são e não querer criar fórmulas do jeito que a gente quer que seja. Então, se eu quero que a realidade seja de uma forma para mim, não necessariamente ela vai ser porque eu desejo isso, mas ela só vai ser se ela for de forma ontológica, ou seja, se ela já for daquela forma, e aí sim corroborar com o meu pensamento, pois a realidade existe e nós precisamos adequar o nosso intelecto, aquilo que a gente pensa, a essa realidade. Não adianta a gente dar murro em ponta de faca achando que os nossos desejos de que o mundo seja do jeito que a gente acha que sintetizem a própria realidade. Não. Primeiro que a realidade ela é muito expansiva, muito grande. E toda a realidade, ninguém pode ter esse conjunto completo. Ninguém pode ter esse todo. E a ideologia ele traz esse erro de querer pegar partes da realidade, que às vezes tem substância e tem certa profundidade, tem verdade nisso, mas querer transformar isso no todo. Ou seja, a ideologia recorta um pedaço da realidade, faz uma doutrina dogmática e coloca isso como se fosse toda a realidade das coisas.
Indo adiante, né? Isso causa um grave problema, pois ninguém pode abarcar toda a realidade, que eu acabei de explicar, mas apenas fragmentos da mesma que incidirão em alguns fatos. Porém, não podem ser elevados ao todo e explicarem toda a realidade existente. Nesse sentido, vemos uma semelhança com o cientificismo, quando parte de uma análise específica do ser se expande como a totalidade do mesmo. Então, exatamente o que eu falei antes. Quando você acredita numa ideologia, você está acreditando numa série de fatos, de evidências que podem ser, sim, constatadas na realidade. Aquilo pode existir de fato. Porém, tudo aquilo que existe de fato é destroçado ao ponto em que você coloca como verdade suprema e que explica toda a lógica ontológica das coisas. Então, quando a gente entende que a realidade ela é um ser maior do que nós, ela é suprema, a gente só pode identificar algumas partes e nessas partes a gente tem que trazer aquilo que é verdade para a nossa vida. Mas dizer que o homem descobriu a verdade ou dizer que a verdade não existe porque você tem formas de abster essa realidade através das ideias, isso aí é pura fantasia, fantasia ideológica. Vamos mais adiante. Outro ponto interessante é que o próprio Nietzsche vai se contrapor às ideologias, pois, na sua concepção filosófica de destituição da metafísica, por assim dizer, pode-se entender como a retirada de Deus do centro da razão e do sentido humano. Assim sendo, Nietzsche busca em sua filosofia excluir totalmente a lógica de sentido absoluto dogmático da natureza humana. Porém, a ideologia se mostra como um niilismo incompleto, que retira a figura de Deus da lógica humana, mas não retira o lugar onde Deus se encontrava. Logo, esse lugar é ocupado pela ideologia, que o Reale chama de forma de fé imanente, ou seja, a substituição de Deus pela ideologia, que se contrapõe ao niilismo completo, que é a busca da retirada de todo o campo metafísico em algo real. Bem, esse parágrafo ele mostra uma filosofia nietzschiana muito específica. O que é que Nietzsche está querendo falar? Na sua visão filosófica, ele é muito mais, digamos assim, muito mais coerente, entre aspas, muito mais honesto. Por quê? Porque Nietzsche entende que o estudo da metafísica acredita que Deus é o centro que rege todo o universo e rege toda a razão humana, toda a realidade e tudo que existe. Logo, as ideologias que não acreditam nesse Deus retiram ele, digamos, do trono que ele está assentado. Só que, para Nietzsche, não existe nada, não existe a própria metafísica, que isso a gente sabe que é um erro clássico. Mas no entendimento de Nietzsche não existe a metafísica. Então esse trono não pode ser ocupado por nada. Para Nietzsche não existe nem o trono. Não existe algo que possa sentar em cima do trono. Ou seja, em sentido de analogia, a gente entende que o trono seria o espaço onde se encaixaria algo supremo, que seria a razão de tudo que existe. Logo, no sentido clássico é Deus, e no sentido ideológico, as próprias ideologias são colocadas como esse parâmetro, esse paradigma dogmático de razão universal de tudo. Nesse sentido, Nietzsche ele critica isso, ele critica as ideologias, porque ele não acredita que elas possam se colocar nesse lugar que Deus estava. Ou seja, não é que Deus tem que ser tirado do trono para se colocar uma ideologia marxista, uma ideologia positivista. Não é esse tipo de lógica que Nietzsche está falando. Nietzsche está falando o seguinte, a gente não precisa ter nem o trono, a gente não tem metafísica, isso não existe. A gente exclui isso, e aí ele vai falar sobre a vontade, potência, sobre o super-homem, entre outras coisas. Mas Nietzsche, ele erradica a ideia de metafísica. Logo, as ideologias, elas buscam tirar Deus desse lugar e colocar elas mesmas como parâmetro de tudo. Ou seja, elas explicam a realidade. Se você não entende a realidade através
prisma ideológico, você está fora da realidade, você está vendo a realidade distorcida, sendo que para eles que distorcem a realidade, certo? Mais adiante. A ideologia é tida como o fim em si mesmo. Logo, aquilo que busca o fim é benéfico, e aquilo que é obstáculo à chegada do fim é visto como algo a ser subtraído, erradicado e destruído. Desse modo, podemos entender como as ideologias mataram tantas pessoas, principalmente no século XX. Bem, isso aí é evidente. Todos nós sabemos que foram por causa das ideologias que o século XX teve tantas guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tivemos a Guerra do Vietnã e várias outras. Então, esse século de várias matanças, várias guerras, foram produtos das revoluções que vieram com uma carga filosófica baseada nessas ideologias. Então, socialismo, fascismo, o nazismo. Então, todas essas ideologias, elas fomentaram produtos de guerra, pois a guerra era: estou contra você porque você não acredita no fundamento da minha realidade. Então, como eu crio uma metafísica falsa, tudo que está contra ela é inimigo. E assim houveram várias catástrofes durante o século XX. Mais adiante, Giovanni Reale propõe a filosofia como um meio de encontrar a verdade e pode entender a realidade de modo mais amplo e honesto. Dessa forma, vê-se que a filosofia é um modo de vida em que o homem precisa ser coerente na sua visão teórica com a sua praxis. Portanto, o homem que vive aquilo que prega é o verdadeiro filósofo. Isso também é algo bem claro, principalmente para os antigos, que o verdadeiro filósofo não é aquele que apenas prega aquilo que é certo, apenas prega as virtudes, ou prega o discurso de autoajuda, basicamente, ou um discurso mais elevado. Mas o verdadeiro filósofo é aquele que mesmo errando em várias situações, tudo aquilo que ele prega, ele coloca em prática. Toda a sua vida é voltada a fazer aquilo que ele acha que faz sentido. Ou seja, se alguém admite que o estudo é algo essencial, é algo primordial, deve-se estudar, essa pessoa, se não estuda, ela está não sendo um filósofo, pois ela está falando sobre algo que ela própria não faz. Ou seja, ela não está tendo o caráter objetivo da coisa. Ela simplesmente está argumentando algo que ela talvez desejaria fazer, mas não faz. Vamos lá. Ademais, descobrir a verdade definitivamente não é algo fácil. Ao mesmo tempo, a verdade não está oculta a ninguém. Assim, Reale cita Aristóteles, em que ele diz basicamente que a verdade ampla das coisas é difícil para a compreensão humana, pelo fato da complexidade enorme, da imensidão da realidade. Porém, todo homem conhece algo de verdadeiro, tornando assim a verdade fácil e visível a todos, onde através de cada contribuição humana, avançamos um pouco mais no domínio do conhecimento. Bem, Aristóteles aqui deixa uma mensagem muito correta sobre a verdade. Ou seja, ao ponto que a verdade não pode ser conhecida totalmente por nenhum ser humano da Terra, ou por nenhum conjunto de seres humanos, nem a própria humanidade inteira. A realidade pode ser conhecida por cada homem individualmente, na sua forma fragmentária, ou seja, em partes. Logo, a gente entende o quê? Que eu não posso entender toda a realidade, mas eu posso entender alguma realidade. E eu entendo alguma realidade como outra pessoa pode entender, como todo mundo entende algum tipo de verdade. Nessa verdade, o conjunto dessas verdades, a gente pode chegar a uma conclusão e ter um controle maior sobre o conhecimento. Pois Aristóteles está falando que a gente não pode saber tudo, mas todos nós temos o que saber. E sabendo aquilo que sabemos, podemos ajudar a humanidade em certo sentido. Então, a contribuição de todos no conhecimento é fundamental, porque todo mundo sabe alguma coisa sobre a verdade. E para finalizar, portanto, as ideologias não são refutadas por outras ideologias, ou por uma análise filosófica densa, mas sim pela realidade, pois a verdade é a maior força imponente de destruição das ideologias quando colocadas na prática.
Mesmo que os ideólogos consigam desculpas retóricas, a realidade estará sempre a desmantelar quaisquer tipo de ideologias propostas. Em suma, a realidade é implacável. Bem, para finalizar, nada mais óbvio do que falar que a realidade em si, ela não se submete às vontades das pessoas ou de ninguém. Por quê? Porque a realidade é aquilo que é com substância ontológica. É aquilo que é independente do que as pessoas acham que ela deveria ser ou que ela poderia ser. Logo, a realidade ela é implacável no sentido de que, se você, vamos supor, acha que vamos supor que você acha que o mundo está mais ruim porque está tendo muitas, muitas guerras, muitas destruições, cabe a você entender que esse mundo de guerras e destruições faz parte da realidade humana, porque o ser humano, ao ser imperfeito, vão haver desavenças e o mundo, naturalmente, vão haver guerras e vão haver crimes, massacres. Ao ponto que, quando o ser humano quer construir um paraíso terrestre, ou seja, fazer com que o mundo seja melhor na força, ele simplesmente está fazendo com que ele está propondo mais guerras em prol de algo que é totalmente abstrato e inexistente. Por quê? Porque a realidade é que as pessoas são dessa forma. Você não pode mudar a natureza, mudar a essência humana. O que você tem que fazer é melhorar primeiro a si e sua comunidade, mas não tentar nunca entender a realidade como um jogo. Entender que a realidade é aquilo que a gente faz. Não, a realidade é aquilo que se impõe e que nós precisamos entrar em conformidade com a realidade. Só assim a gente pode crescer. Então, se a realidade diz que um ser humano melhora quando ele faz atividade física, quando ele tem uma vida espiritual concisa e quando ele estuda e trabalha, faz leituras e faz atividades específicas que ajudam a sociedade em qualquer tipo de atividade ou de exercício, quando o ser humano entende que isso é algo real, ele cresce. Porque mesmo ele não gostando dessas atividades, mas ele entende que isso faz parte da realidade e que ele precisa adequar-se a isso para que ele também cresça, para que ele entenda que ele entra num contexto de lógica, ou seja, ele se enquadra à realidade. Quando ele entra para o lado da ideologia, ele está simplesmente negando toda a realidade e colocando ela como responsável por aquilo que ele mesmo fez de errado em todo o decorrer da sua história. Então, basicamente é isso. Espero que vocês estejam aqui no próximo vídeo. Obrigado. Se gostaram, curtem, comentem, compartilhem e até a próxima.